Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Constitucional. Hoje, na aula número 3, nós vamos falar sobre a história do constitucionalismo, dando continuidade à aula passada. Então, na parte aqui que estamos fazendo das aulas de História do Constitucionalismo, hoje vamos falar da parte 2. Aqui eu trouxe o conceito de constitucionalismo na última aula, na qual a gente acabou salientando dois sentidos, um sentido mais amplo, em que constitucionalismo é a própria Constituição, e um sentido mais estrito, que diz que constitucionalismo, além de ser a própria Constituição, também é a existência de separação de poderes e a garantia de direitos fundamentais. E aí nós vimos na aula passada sobre o constitucionalismo antigo, falamos de várias civilizações como Mesopotâmia, o povo hebreu, Roma, Grécia e também a Inglaterra. E hoje vamos falar do constitucionalismo moderno. Eu trouxe aqui embaixo o conceito que diz que é a fase situada entre as revoluções liberais do final do século XVIII até o começo da primeira metade do século XX. Aqui é por volta de um pouquinho depois do final da Primeira Guerra Mundial, mas a gente vai ver isso com mais detalhe na próxima aula. E o constitucionalismo moderno, eu trouxe aqui, ele se divide nessas duas vertentes, que é o constitucionalismo clássico e o constitucionalismo social. No próximo slide eu trouxe uma explicação melhor sobre essas duas fases. O constitucionalismo clássico, ele é o constitucionalismo liberal, ele é influenciado pelas ideias de John Locke, do Barão de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Jefferson. É o espaço para o surgimento dos direitos ligados à liberdade, essa é a palavra-chave desse constitucionalismo clássico. E é a primeira geração, ou alguns autores trazem, é importante que você tenha o conhecimento, é a primeira geração ou dimensão de direitos fundamentais. E a segunda fase é o constitucionalismo social. É uma fase contemplada pela criação de direitos sociais, como direitos trabalhistas, de educação e seguridade social. É a segunda geração, ou dimensão de direitos fundamentais. No constitucionalismo clássico, nós vamos citar os Estados Unidos da América e a França. E no social, nós vamos falar do México e da Alemanha. Eu não pretendo me aprofundar muito na história desses países agora, porque nessas duas fases do constitucionalismo, no clássico e no social, aqui nos Estados Unidos nós vamos avaliar a Constituição, que é de 1787. Na França nós vamos avaliar a Revolução Francesa, que na França teve muitas constituições. Foi um período em que houve uma confecção muito grande de cartas fundamentais. E no México, nós vamos avaliar a Constituição do México, que é 1917, e a da Alemanha, a Constituição de Weimar, de 1919. Então, eu não pretendo agora me aprofundar muito nessas constituições. Eu estou preparando material para fazer talvez uma dissecação dessas constituições e também da Revolução Francesa. Mas já tenho material pronto para falar sobre os Estados Unidos e aí falar da história, para conseguir contextualizar o sentido que a sociedade americana ela vivia naquele período, da confecção da Constituição. Nós vamos falar en passant nessa aula, mas eu pretendo me aprofundar numa aula futura sobre cada uma dessas constituições, principalmente essas duas aqui, a dos Estados Unidos e a da Alemanha, que eu considero como constituições muito importantes. Então vamos começar falando dos Estados Unidos. Só para fechar esse quadro aqui, quando a gente fala em constitucionalismo moderno, a gente está começando a falar em direitos propriamente ditos. No constitucionalismo clássico, que nós vimos na aula passada, havia uma limitação de poder do monarca. Aqui é um pouquinho além. Aqui, além da limitação de poder, o povo começa a ter direitos. Nessa primeira fase aqui, os direitos de liberdade,
e nessa segunda fase aqui os direitos sociais. Então é interessante ter em mente essa distinção do que é o constitucionalismo clássico, ou melhor, do que é o constitucionalismo antigo para o constitucionalismo moderno, ok? É uma evolução na forma de conceber o Estado, e nesse caso é na forma de conceber também o indivíduo, não apenas o Estado. Então vamos começar pela Constituição norte-americana, que ela inaugura o constitucionalismo moderno para a gente, na sua vertente clássica. Eu gosto sempre de falar um pouquinho da história do país para a gente conseguir contextualizar o cenário que o país vivia. Então vou fazer aqui uma linhazinha do tempo e vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como vocês bem sabem, eles foram colônia da Inglaterra durante muito tempo. Colônia da Inglaterra e formou-se nos Estados Unidos. Depois eu pretendo falar de forma mais aprofundada, mas houve a formação das 13 colônias britânicas, né? Todo mundo já ouviu falar das 13 colônias. Em 1763, a gente tem aqui, eu vou tentar escrever com essa minha horrível caligrafia, a Guerra dos 7 Anos. Na verdade foi o final da guerra. Essa guerra ela não envolveu diretamente os Estados Unidos, mas ela envolvia Inglaterra e França. E ao final dessa guerra, a Inglaterra, deixa eu fazer um esqueminha aqui em cima, na verdade aqui embaixo. A Inglaterra, como todo mundo que sai de uma guerra e sai necessitado, ela quis aumentar a tributação. E as 13 colônias, que já tinham não uma autonomia total, mas até porque senão não seriam colônias, elas já governavam praticamente como se um Estado fosse, apenas deviam subserviência à Inglaterra. Elas protestaram, porque elas eram muito fortes. E depois a gente vai analisar muito esse grau de independência das 13 colônias, que ele vai crescendo com o tempo. Então, houve por parte das 13 colônias manifestações contrárias a esse aumento tributário. E aí tem um ato que é muito importante nessa história dos Estados Unidos, que é em 1774, em que a Inglaterra ela cria os atos intoleráveis. Era uma forma de tentar controlar as manifestações das colônias, e isso aqui praticamente é o que faz eclodir em 1776 a Revolução Americana. Isso em 1776. Então esse é todo o histórico que leva à Revolução Americana de 1776, e nesse período ocorrem coisas muito importantes em 1776. A Virginia Bill of Rights, que eu coloquei aqui em cima, é a Declaração de Direitos da Virgínia, e no mesmo ano a Virgínia declara a sua própria independência. Isso é muito interessante. Aliás, a independência da Virgínia ela vem antes disso. Ela vem, se não me engano, a Virginia Bill of Rights é de junho, conforme eu coloquei aqui. Se não me engano é um pouquinho antes, eu não sei dizer a data especificamente. Mas era uma declaração de direitos que tinha muita influência do iluminismo. E esse movimento ele se dissipa por todos os Estados Unidos, e os Estados Unidos acabam declarando a independência aqui no 4th of July, muito famoso, 4 de julho de 1776. E como um novo estado, né, eles criam as colônias independentes ainda, não eram os Estados Unidos, né? A gente fala por força do hábito, mas essas colônias independentes elas criam esses artigos aqui, os Articles of Confederation and Perpetual Union, né? Da Confederação e da União Perpétua. Apesar de união perpétua, uma confederação ela é uma reunião frágil.
ela é uma união muito frágil, porque ela pode ser dissipada a qualquer instante. O voto de qualquer dos seus integrantes de retirada acaba com aquela confederação. Só que havia uma particularidade. Esses artigos aqui, eles tiveram muita influência na separação dos poderes. Aqui eu vou citar, são dois, que é importante que a gente conheça, depois a gente vai conhecer a fundo. Mas o Barão de Montesquieu e John Locke. Não necessariamente nessa ordem, porque o Locke é anterior. Mas o Barão de Montesquieu é da onde vem a ideia de separação em executivo, judiciário e legislativo. Mas o John Locke, ele propôs um pouquinho antes uma separação que para a teoria geral do Estado é importantíssima. O John Locke, ele dividia o Estado em executivo, que são aqueles que executam as leis, né, por assim dizer, administram, em legislativo, e não há judiciário. O judiciário para o Locke ele é integrado aqui no executivo. Então o executivo, além de executar as leis e administrar, o executivo julgava. Para o John Locke, um terceiro poder era o poder federativo. E a incumbência desse poder é ter relações com as outras nações, as relações externas, né? Então, nesse nome aqui, o poder federativo, é muito nele que um sujeito de nome James Madison, ele acaba se influenciando. Ele é uma das pessoas que acaba propondo a Convenção da Filadélfia. A Convenção da Filadélfia ela surge como uma convenção para rever esses artigos aqui. Você vê que os artigos da Confederação e União Perpétua eles são de 1777 e a Convenção da Filadélfia ela ocorre 10 anos depois. E esse James Madison ele bebe muito da fonte do John Locke, ele bebe muito também da separação dos poderes de Montesquieu. E ele é um dos proponentes dessa convenção que visava rever artigos. Só que dessa convenção sai uma Constituição. E muda-se totalmente a configuração norte-americana. Você tinha 13 colônias e você passa a ter você tinha 13 colônias num esquema de confederação e você passa a ter uma federação. Numa aula adequada, nós vamos dissecar a Constituição norte-americana e entender nela aonde que especificamente tem os artigos que falam, inclusive o artigo que fala que os contratos, todas as obrigações contraídas pelas colônias, elas seriam assimiladas pelos Estados Unidos da América, uma forma de ter proteção, de certa forma, para que os estados internacionalmente assimilassem e aceitassem essa nova forma de Estado. Só que o que é importante para a gente agora é entender como que se deu a formação da Constituição dos Estados Unidos. E essa Constituição ela contemplou muitas coisas interessantes. Ela tem como ideias a supremacia da Constituição, é uma ideia de hierarquia. Primeira Constituição escrita, isso aqui, apesar de estar no material, é algo que eu discordo, ela não é a Constituição mais antiga, porque a gente tem a Constituição de San Marino, que eu tenho que pesquisar, se não me engano é de 1600, é a Constituição mais antiga em vigor, as pessoas normalmente acabam inobservando San Marino. Ela trouxe a forma federativa de Estado, tem muito a ver com a ideia aqui que a gente falou do John Locke, um Estado federal formado por unidades que têm certa autonomia, mas que não são independentes. Eles não são mais estados independentes da América, eles são Estados Unidos. Um sistema presidencialista, essa é uma característica interessante, porque quando a gente vai estudar em teoria do Estado, a gente vai ver que
Normalmente a América ela é toda presidencialista e a Europa já é mais parlamentarista. E os Estados Unidos eles inauguram esse sistema presidencialista, a forma republicana de governo, porque as colônias não servem mais à Inglaterra, que é uma monarquia. A separação e o equilíbrio entre os poderes é um sistema que a terminologia dele, checks and balances, de pesos e balanças, que depois a gente vai ver bem direitinho como que o executivo influencia o legislativo e o legislativo judiciário. E nós temos aqui também o fortalecimento do judiciário e o controle judicial de constitucionalidade. Esse caso aqui muito emblemático, o Marbury versus Madison. Quando nós formos dissecar a Constituição norte-americana, nós vamos falar especificamente dele, do que aconteceu, isso é em 1803. Ele é um dos principais casos de controle judicial de constitucionalidade, aqui no caso na modalidade de controle difuso. É muito interessante. Aqui eu trouxe a imagem, né, de George Washington. O George Washington ele não foi eleito segundo os parâmetros da Constituição, porque quando eles se reúnem e fazem uma Constituição, o George Washington ele é um dos delegados e ele é escolhido como presidente até que fosse eleito o primeiro dos presidentes. Então a gente consegue identificar aqui essas características da Constituição norte-americana nesse modelo aqui ainda clássico, é um modelo ainda que preza por liberdade. Adiantando um pouco, nós vamos agora para a França. A França ela também vive um período interessante. Tem muita coisa interessante que a gente dá para tirar aqui da história da França. A França ela vem de um período de endividamento muito grande. Eu vou fazer aqui a linhazinha do tempo de novo. A França ela vai ter, se não me engano, é 1748. Falhou aqui a caneta. 1748. Eu acredito que seja essa data. É a Guerra de Sucessão Austríaca, que endivida muito a França. E um pouco mais à frente, de 1756 a 1763, a Guerra dos 7 anos. Todo estado que vem de uma guerra, toda nação, né, por assim dizer, todo país, ele volta normalmente em frangalhos. E não foi diferente com a França. Então todo esse período, e tem também um outro fator aqui, que é posterior, né, ao dos Estados Unidos, que é em 1776, e é a própria independência norte-americana. A França, ela tem um histórico de uma certa guerra, de uma certa rivalidade com a Inglaterra. São duas nações expoentes na Europa, e a França ela impulsiona, ela apoia os Estados Unidos na independência norte-americana. Então isso tudo leva a um endividamento. E aqui é interessante notar, eu vou ver se eu consigo fazer aqui em cima. Toda vez que havia um endividamento, claro, há necessidade de aumento de impostos. E na França haviam 3 estados. 3 estados. Quando a gente fala estado, não é no sentido que a gente conhece hoje como país, não. Eram 3 grupos, né? O primeiro estado, que era formado pela nobreza. O segundo estado era formado pelo clero, né? Pela igreja. E o terceiro estado, ele era formado pela burguesia e também pelo baixo clero. Então, os grandes nomes dentro do clero, eles pertenciam ao segundo estado, e os nomes menores pertenciam ao terceiro. O que acabou acontecendo? Quando houve esse endividamento, houve uma necessidade da França
aumentar impostos. E eles se reuniam aqui, era uma assembleia, e essa assembleia ela era chamada de Estados Gerais. Estados Gerais. Então, houve a abertura dos Estados Gerais. Isso ocorre ali por volta de 1789. Eu acredito que... Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente. Já quando a Revolução está a todo vapor. E esses Estados Gerais que estavam sendo conclamados para essa data, eles estavam prevendo o aumento de impostos. No entanto, o peso para a votação ele era muito maior aqui e aqui do que no terceiro estado. Só que o terceiro estado, que correspondia à burguesia, principalmente a burguesia, né, era o terceiro estado que era o mais influente na vida prática, porque a nobreza e o clero, eles tinham imunidade tributária, então se eles aumentassem impostos, eles não iam sofrer carga nenhuma de impostos. Mas quem comandava a economia da França nesse período era a burguesia. Então houve por parte do terceiro estado uma grande indignação. E um dos representantes do terceiro estado, o nome dele ele é um abade, né? Abade é um cargo dentro da igreja. O abade Emmanuel Joseph Sieyès, ele cria um livro, na verdade é um manifesto, que ele pergunta o que é o terceiro estado. Esse livro, se não me engano, é de 1789. Nesse livro ele questiona, ele faz perguntas, ele diz que o terceiro estado ele é uma nação completa, e ele pergunta o que o terceiro estado tem sido até agora. E ele chega à própria conclusão de que nada. Ele faz uma terceira pergunta também. O que pede o terceiro estado? E ele responde, ser alguma coisa. Eu pretendo trazer uma aula só para dissecar a obra do abade Emmanuel Sieyès e trazer todas essas partes que ele fala, mas essa é uma obra importantíssima para a eclosão da Revolução Francesa, que ela ocorre também aqui a partir de 1789. E em 1779 você tem a Declaração dos Direitos do Homem. Eu trouxe até embaixo um artigo, que é o artigo 16. Eu também pretendo trazer uma aula só para dissecar a Declaração dos Direitos do Homem. Olha o que diz o artigo 16. Toda sociedade na qual não é assegurada a garantia dos direitos, nem determinada separação dos poderes, não possui Constituição. Você vê que é uma frase bem forte. E não é uma simples frase, é um artigo de uma declaração. Então a gente tem a Constituição Francesa de 1791, nesse meio, ela incorpora essa Declaração de Direitos do Homem, e como ideias da Constituição é limitar os poderes do rei, princípio da separação de poderes, ainda que menor do que acontece nos Estados Unidos, e a distinção entre poder constituinte originário e derivado. Isso é importantíssimo para a doutrina de direito constitucional. Eu trouxe aqui a capa da Constituição de 1791. Eu não tenho interesse no momento de fazer uma aula sobre essa Constituição, até porque, como eu disse, são muitas constituições nesse período na França, mas talvez, dependendo de como viesse o feedback, eu posso até criar algum conteúdo nesse sentido. Eu acho mais interessante falar sobre a Revolução Francesa e sobre toda a formação do Estado francês desde então, e inclusive falar sobre Napoleão. A gente pode depois até deixar algumas aulas para falar especificamente desse período histórico. Então a gente destaca isso, essas características mais marcantes dentro do modelo francês. E com isso a gente encerra
essa parte do constitucionalismo moderno na sua vertente clássica. A gente já pode passar para o constitucionalismo moderno na vertente social. E eu trago aqui o México. É muito interessante que muita gente nessa parte se surpreende, porque o México é pouco falado na doutrina de direito constitucional e na doutrina de direito como um todo, né? Mas é interessante a gente aprender um pouco sobre a história do México. Então eu vou trazer um pouquinho aqui, deixa eu fazer como de costume, uma linhazinha do tempo. No México, todo mundo sabe, o México ele foi colônia da Espanha e ele ficou independente em 1821 da Espanha, um ano antes daqui do Brasil, em 1822, né? E no século XIX, aqui a gente está no século XIX, né? No México ocorreram intervenções francesas muito importantes, né? A gente teve a Guerra dos Pastéis, que ocorreu em 1839, Guerra dos Pastéis, e a segunda intervenção ela vai ocorrer entre 1861 e 1867, que é um período em que o México não estava pagando os valores de empréstimo e houve essa intervenção francesa. Houve uma rebelião militar contra o presidente à época, que foi liderada pelo general Porfírio Dias, que coloquei até o nome dele aqui. E aí começa o governo Porfírio Dias. O governo Porfírio Dias, também conhecido como Porfiriato, que é uma ditadura militar, ele vai de 1876, então você vê que é um pouco depois desse período das intervenções francesas, e ele termina em 1911. Relativamente nesse período, porque um pouco antes disso tem uma eleição, a gente vai dar continuidade aqui explicando isso direitinho. Então o governo Porfírio Dias, ele é uma ditadura, ele dura esse período, e o Porfírio fica no poder durante muito tempo, como a gente viu aqui, né? Um período longo, que são mais de 30 anos. Em 1910, né? Em 1910, melhor colocar até aqui embaixo, porque a caligrafia hoje não está ajudando. Em 1910 a gente tem uma eleição, que esse governo, apesar de ditatorial, ele tinha eleições. Só que nessas eleições, o Porfírio, dizem os historiadores, que ele esperava que não tivesse nenhum tipo de opositor. E teve o Francisco Madeiro, que é esse sujeito que está até aqui na foto. Aqui. E o Francisco Madeiro ele perde, ele tem pouquíssimos votos nessa eleição, contra uma quase unanimidade do Porfírio Dias. E o Francisco Madeiro, ele gera uma oposição muito ferrenha, muito forte. Ele começa a falar que a eleição foi fraudada, e ele cria o plano, que fica conhecido como Plano de São Luís de Potosí. Isso vai eclodir na Revolução Mexicana. É um movimento no qual vários homens que tentam ser líderes, eles vão sendo mortos, inclusive o próprio Francisco Madeiro. E esse movimento ele vai gerar a Constituição, que vai surgir aqui em 1917. Ela surge da Revolução Mexicana. Ela é a primeira Constituição a ter os chamados direitos sociais, então é aqui que começa efetivamente o constitucionalismo moderno na sua vertente social. E aqui eu trouxe algumas ideias da Constituição: direitos trabalhistas, a limitação da jornada de trabalho, que é um direito trabalhista, mas é interessante ver o cuidado com isso, salário mínimo, direitos previdenciários, a desmercantilização do trabalho. Isso aqui é importantíssimo de saber, porque o trabalhador, antigamente, antes dessa desmercantilização, o trabalho era visto como uma mercadoria qualquer, e não como uma força de emprego merecedora de direitos.
Então é nesse período aqui que a gente vai passar a ter a igualdade, a busca pela igualdade material entre homens e mulheres. A gente vai ter aqui praticamente as bases para o Estado Social de Direito. Então essa Constituição, apesar de ser pouco falada, aqui está até a capinha dela, ela é muito importante, porque ela é a primeira Constituição a falar desses direitos sociais. Ela é uma Constituição ali num período de Primeira Guerra Mundial, e ela, sem dúvida alguma, ela influencia outras constituições, como a próxima Constituição que a gente vai ver, que ocorre 2 anos depois, Constituição da Alemanha, constitucionalismo agora na parte alemã, constitucionalismo social. Essa Constituição alemã, ela tem características muito interessantes. Vou fazer aqui também uma linhazinha do tempo, porque a Constituição alemã, quais são os antecedentes históricos dela? A Alemanha, ela perde a Primeira Guerra Mundial em 1918. A gente tinha na Primeira Guerra Mundial, aqui eu não vou ter espaço para fazer, mas a gente tinha a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália, contra a Tríplice Entente, que era formada por, entre outros, França, Reino Unido, Estados Unidos. A Alemanha sai derrotada e nisso ocorre a crise contra o imperador. O imperador à época era o Guilherme. Eu pensei que eu tivesse anotado isso aqui, mas não anotei. Era o imperador, a crise Guilherme II. E esse imperador ele vem abdicar aqui em 1918. Em 1919, a Alemanha ela assina um armistício com a Tríplice Entente, né? Um armistício no Tratado de Versalhes, em que gera uma situação de paz que era necessário para a Alemanha para retomar as bases para o crescimento naquele período. Então, são esses esse o contexto histórico que vem a fazer a Constituição de Weimar. Ela leva esse nome por conta do local em que ela foi feita, em 1919. Essa Constituição ela destaca a função social desse Estado contemporâneo. A propriedade ela não mais como apenas mercadoria. Então a propriedade ela passa a ter uma função, preocupação com os fins do Estado, não apenas com a estrutura. As constituições até então, elas traziam muito o que era o Estado, do que o Estado era constituído. A Constituição de Weimar não, ela vem a dizer qual era a função do Estado. Ela não se preocupa apenas em dizer o que é o Estado, mas sim a finalidade do Estado. Então ela traz essas características, e isso a gente percebe muito, que ela tem o primeiro livro, o livro 1 da Constituição de Weimar, que é uma Constituição muito difícil de se encontrar na versão traduzida. Para você estudá-la, você tem que ter um bom conhecimento da língua alemã, apesar de que não é tão complicado para quem tem uma base alemã, porque é um alemão bem antigo, mas ele é mais formal, então é fácil entender o que nela está escrito. O primeiro livro fala da estrutura e os fins da República. Então olha que interessante. Os fins, a Constituição está preocupada com a finalidade. E eu trouxe aqui algumas ideias dela. Ela traz o direito das minorias, a igualdade jurídica entre cônjuges. Aqui é diferente da Constituição mexicana, que fala da igualdade material na relação trabalhista entre homens e mulheres. Essa Constituição de Weimar, ela adentra mais na vida privada da pessoa, no contrato, né? No caso do contrato
entre um casal. Ela traz a igualdade entre filhos dentro e fora da constância conjugal, a separação do Estado com a Igreja, liberdade de sindicalização, assistência à maternidade, isso é importantíssimo. O ensino obrigatório, público e gratuito, seguro-desemprego ela traz também. Então é uma Constituição com uma característica social muito importante e, infelizmente, à época a gente não tinha uma doutrina de uma eficácia tão plena das normas constitucionais, de modo que foi possível que uma Constituição tão boa quanto a de Weimar, ela continuasse vigorando durante um Estado nazista, que foi um Estado que tirou tantos direitos, né? Um Estado que impôs uma ideologia tão nefasta e tão cruel. Mas ela, como texto constitucional, ela é muito importante. Eu tenho muita vontade de trazer e dissecá-la também, apesar de que eu confesso que é uma Constituição mais difícil de ser dissecada, porque eu acho que quando a gente pega um texto constitucional, a gente tem que pegar ele na íntegra, no original, para entender o que o legislador, o que o constituinte originário quis dizer. E a Constituição de Weimar, a gente não encontra ela com facilidade por aí. Mas eu vou fazer um esforço e eu vou trazer em alguma aula para frente, para que a gente disseque ela. Aí, concluindo a aula, eu trouxe aqui alguns exercícios de fixação. Primeiro, concurso para defensor público, que foi uma questão adaptada, porque ela tinha outras alternativas, e eu adaptei. Assinale, na verdade, não é assinale a opção correta, é para assinalar se a resposta é correta ou incorreta. Então, temos aqui o Bill of Rights, de 1689, foi a primeira carta de direitos que se tem notícia na história. Eu, se não me engano, a data está até incorreta aqui. Deixa eu puxar aqui. Ele é 1776, mas da Virgínia, né? Eu não sei se está se referindo talvez ao Bill of Rights da Inglaterra, provavelmente. Mas é uma questão errada, porque não é a primeira carta de direitos que se tem notícia na história. A gente vem falando aí no constitucionalismo, principalmente o antigo, né? A segunda alternativa, a Constituição Mexicana de 1717, a de Weimar de 1919, são marcos da afirmação dos direitos humanos de segunda geração. Essa aqui está corretíssima. É o que faz parte que nós falamos, né, do constitucionalismo social. Na verdade, o constitucionalismo moderno, na vertente social. A Constituição de Weimar de 1919, que trouxe a igualdade jurídica entre marido e mulher, que parou os filhos legítimos aos ilegítimos com relação à política social do Estado. Essa aqui está uma alternativa que também está correta. Aí seguimos. Prova para analista legislativo na Câmara dos Deputados. Aqui pela CESP. Com relação à evolução histórica e organização institucional da Previdência Social, julgue o item a seguir. A Constituição de Weimar, de 1919, foi o primeiro diploma legal de magnitude constitucional em que se tratou o sistema previdenciário. Totalmente equivocado. Nós vimos mesmo que a primeira Constituição a fazer isso foi a Constituição do México, de 1917. Prova para titular de serviços de notas e de registros. Sinale alternativo que contém uma afirmativa correta a respeito do constitucionalismo. O constitucionalismo teve seu marco inicial com a promulgação em 1215 da Carta Magna Inglesa. Incorreta, né? O constitucionalismo surge formalmente em 1948, com a edição da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas. Incorreta também. A doutrina do direito constitucional é uníssona. A gente sempre tem que tomar cuidado com isso aqui. Mas vamos ver a questão. No entendimento de que o constitucionalismo surgiu com a Revolução Norte-Americana, resultando em 1787 na Constituição dos Estados Unidos da América. Incorreto também.
É possível identificar traços do constitucionalismo mesmo na Antiguidade Clássica e na Idade Média. Essa é a alternativa correta por enquanto. E o constitucionalismo brasileiro inspirou-se fortemente no modelo constitucional do Estado da Inglaterra. Isso aqui tem correta porque a Inglaterra não tem nenhuma constituição escrita. A alternativa correta é a letra D. E aqui eu trouxe uma prova que é até mais avançada, que é a prova para juiz, no TJ do Piauí. Essa prova é de 2007, banca da CESP. Ela traz aqui um textinho. O movimento constitucional, gerador da Constituição em sentido moderno, tem várias raízes, localizadas em horizontes temporais diacrônicos e em espaços históricos, geográficos e culturais diferenciados. Em termos rigorosos, não há um constitucionalismo, mas vários constitucionalismos. Será preferível dizer que existem diversos movimentos constitucionais com corações nacionais, mas também com alguns momentos de aproximação entre si, fornecendo uma complexa tessitura histórico-cultural. É mais rigoroso falar de vários movimentos constitucionais do que de vários constitucionalismos, porque isso permite recortar desde já uma noção básica de constitucionalismo. Trouxe aqui um trecho, né, do livro do Canottilho. Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta acerca dos conceitos de Constituição e constitucionalismo. Vamos analisar um a um. A letra A. O ponto central do movimento constitucionalista inglês foi a Revolução Gloriosa, quando então se iniciou o movimento político-jurídico de limitação dos poderes do rei por meio de instrumentos do tipo Magna Carta, que possuem a mesma natureza jurídica de uma Constituição. Essa Constituição parece um tanto quanto incorreta, que a gente não pode dizer, antes mesmo na Inglaterra, teve a Carta Magna de 1215, mas esse movimento constitucionalista inglês, dizer que ele começa na Revolução Gloriosa, pode ser que alguns constitucionalistas pensem dessa forma, mas antes a gente já teve documentos na Inglaterra de limitação dos poderes do rei. Então eu colocaria por enquanto essa questão como incorreta. Com o movimento constitucionalista francês, a partir da Revolução Francesa, sedimentou-se a visão de direitos individuais do homem, em oposição à visão do homem como integrante de um segmento estamental, adotada pelo movimento constitucionalista inglês. Essa parece uma opção correta. Vamos deixar por enquanto parada aqui. Continuando aqui, a letra C. No âmbito brasileiro, a Constituição Imperial de 1824 pode ser classificada como flexível com base no que prescrevia seu artigo 178. É só constitucional que diz respeito aos limites e atribuições. A gente vai ver. A gente vai dissecar a Constituição Brasileira Imperial de 1824, mas ela não é classificada como flexível, porque se assim fosse, para alterar a Constituição teria que ser o mesmo tipo de mudança para uma lei ordinária. E o que está dizendo aqui é exatamente o oposto, no artigo 178 dela. Então essa a gente pode riscar totalmente. O princípio da supremacia da Constituição teve no movimento constitucionalista inglês a sua maior significativa aplicação. Não é correto, porque lá na Inglaterra não se tem nenhuma Constituição escrita, então não se pode dizer exatamente do princípio da supremacia da Constituição. Eu indicaria aqui, como início desse princípio, a Constituição norte-americana, que é a primeira que coloca a Constituição, pelo menos das grandes constituições, como a parte suprema dentro do ordenamento jurídico. E em sentido essencialmente político, a Constituição pode ser definida conforme Hans Kelsen como uma decisão política fundamental dotada de um nítido caráter sociológico. Só que eles misturaram tudo com nada, né? Na verdade, o Hans Kelsen ele traz um sentido que é essencialmente jurídico e não tem caráter sociológico. Por Hans Kelsen, o livro dele, A Teoria Pura do Direito, ele acreditava utopicamente que o direito, para ser construído, ele não poderia ser contaminado por outras áreas. Então, eu responderia a letra B.
Então, basicamente é isso. A gente conclui por aqui essa parte do constitucionalismo na sua vertente moderna. Já falamos do constitucionalismo antigo e vamos na próxima aula certamente passar para o constitucionalismo na sua fase contemporânea, falar desse fenômeno do neoconstitucionalismo. Eu volto a frisar que eu tenho interesse em trazer algumas dessas constituições em aulas à parte, principalmente a dos Estados Unidos e a da Alemanha, e falar do movimento de Revolução Francesa, porque eu acredito que isso engrandece ainda mais o conhecimento. Vou deixar meu contato aí no link. Esse material eu também pretendo disponibilizar ele tanto riscado, do jeito que eu fiz as anotações aqui, como sem as anotações. E fiquem aí à vontade para fazerem sugestões, críticas que sejam construtivas e tirar qualquer tipo de dúvida. E aí a gente se vê na próxima.